Olá, está no ar mais um programa Frio na Espinha, TV Marília, Canal 4, Unimar. Como sempre, trazemos um convidado muito especial, para passar a sua experiência aqui para nós, para os nossos milhões de telespectadores, não é, professora Raquel? Isso mesmo, estávamos ansiosos para conversar com o professor Danilo e é uma honra recebê-lo, professor. E para a gente começar, para dar uma ideia da sua trajetória, conta um pouco para nós quem é o Danilo e explica um pouco sobre esse sobrenome tão diferente para nós. Obrigado. Bom dia, não sei se é bom dia ou boa tarde, mas todos os momentos. Olá para todos. Aqui o programa é onipresente. Onipresente, isso então, mesmo. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Danilo Cinquiti Gastaldello, eu sou de São Paulo. Meu pai é descendente de italiano, minha mãe é descendente de japonesa, por isso essa mistura. Tem um pouquinho de a concentração oriental e a agitação italiana no meu sangue. Sempre gostei muito de esporte. Acho que como boa parte dos jovens no Brasil, eu sonhava em ser jogador de futebol antes de entrar na área da engenharia. Mas a minha formação, a partir da adolescência, eu me aproximei de algumas pessoas no futebol e eu fui convidado a fazer um curso técnico, eu não sabia muito sobre isso, mas o meu amigo falou que o curso técnico já traria um emprego para mim e aí isso me motivou muito, porque desde pequeno eu já pensava em ajudar meus pais. Tenho 2 irmãos, um mais velho e uma irmã mais nova, mas eu, diferente deles, eu sempre me preocupei em ajudar em casa e eu fui atrás desse curso técnico em eletrônica em Osasco. Então, desde 16 anos, já estava viajando, 14 anos, né, que a gente está no colegial, 13, 14 anos, eu viajava de São Paulo para Osasco, que é 1 hora mais ou menos de distância, para estudar, e aí já no segundo ano de colégio comecei a fazer estágio e ajudar em casa com um dinheirinho, vamos dizer assim. Fiz o curso técnico, gostei muito, muita prática, muita matemática, que eu gostava muito, o oriental geralmente gosta de matemática, né? E aí não teve como fugir, eu já entrei no mercado de trabalho numa multinacional, trabalhei com automação bancária, consertava computadores e equipamento dos bancos e trabalhei com a urna eletrônica. Então, quando a urna eletrônica chegou no Brasil, eu que estava lá fazendo as manutenções, ajudando nesse processo, foi uma experiência muito grande e era uma multinacional. Então, tinha muita oportunidade de emprego, fui efetivado e deixei de lado um pouco o estudo e aí amadureci cada vez mais, né? E diferente que às vezes atrapalha os jovens entrar muito cedo na universidade, eles não têm muita certeza do que querem. Eu fui um pouquinho diferente, entrei com 22 anos na faculdade e aí eu passei na Unesp em Bauru, fazer engenharia elétrica. E lá, cresci lá. No 3º ano eu percebi que talvez pudesse não ser a área que eu queria, porque faltou um pouquinho de prática, tinha muita teoria. E aí foi formando algumas ideias na minha cabeça sobre a necessidade de ter um momento prático dentro da graduação que faz toda a diferença no aprendizado. Sim. Mas aí eu conheci o outro lado da engenharia, que é o que a universidade tem que oferecer, que é a pesquisa. Sim. A gente trabalha com tripé, né? Pesquisa, ensino e extensão, e lá eu conheci a pesquisa. Então, e eu gosto de contar a história, obrigado por dessa abertura, porque às vezes a gente fecha os olhos para algumas oportunidades e que elas podem abrir portas. Então, durante a graduação, eu não consegui uma iniciação científica, mas eu comecei a trabalhar à noite para continuar tendo meu próprio sustento, morando longe dos meus pais. E aí eu comecei a trabalhar à noite e estudar de dia. Lá é integral, estudava durante o dia todo e trabalhava à noite. E foi nesse serviço que eu conheci o meu orientador, como as coisas acontecem, né? E ele me convidou para entrar no grupo de pesquisa dele, isso no 3º ano de faculdade. E aí eu conheci um outro lado que eu imaginava que eu não queria. Porque quando eu entrei na faculdade eu falei, vou terminar em 5 anos e ir embora. Esse era meu foco, voltar para a empresa multinacional, buscar emprego em São Paulo. E aí eu conheci a pesquisa e aí minha chavinha mudou. Falei, agora eu quero ser professor. Se apaixonou. Então, me apaixonei. Então eu comecei a entrar em sala de aula, comecei a viajar para congressos, conhecer um pouco desse lado de pesquisa que a gente se aproxima das inovações que estão acontecendo, né? E aí eu comecei a cada vez mais enxergar a educação como primordial para a nossa sociedade, para fazer a diferença realmente na vida das pessoas, né?
Então, eu comecei a estudar cada vez mais a pedagogia, estudei um pouco mais sobre gestão, porque eu comecei a participar do grupo de pesquisa, tanto para auxiliar meu coordenador, meu orientador, né, vou chamar assim, meu orientador nas aulas dele, na orientação dos alunos de pesquisa e desenvolvimento de pesquisa com as empresas. Então, eu estava vivendo tudo as 3 pontas, trazendo a empresa mais próximo, os alunos com pesquisa, conhecendo o mundo, e a internet foi favorecendo tudo isso, que aí a gente tinha contato com todas as pesquisas mundiais e as inovações que a gente chega depois para a gente, eu já estava vivendo e conhecendo, né? E aí eu não teve jeito, fiz a graduação em 5 anos, emendei o mestrado na Unesp de Bauru, e meu professor era convidado na USP, porque ele trabalhou na USP de São Paulo, e aí eu fui fazer doutorado lá na Poli. Já tudo na sequência? Na sequência. Então foram 5 anos de graduação, 2 de mestrado e 5 de doutorado. Sim. Então 12 anos de estudo. Sem sair, Sem né? sair. Mas, e aí o pessoal geralmente me pergunta, né? Mas e a experiência profissional? Aí eu falo que a minha experiência profissional está balizada nessa gestão de equipe e na proximidade com as concessionárias de energia, que a gente participava do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação regido pela ANEEL, né? E no estreito relacionamento com as inovações. Exatamente, porque na verdade a ANEEL permite que as concessionárias usem parte do lucro delas para investimento em pesquisa e desenvolvimento para melhoria da qualidade de fornecimento de energia. E aí tem que buscar as inovações pensando na eficiência, sustentabilidade e melhoria do fornecimento e a qualidade de energia elétrica. Então eu cresci muito nessa área. Muito bem, professor. Olha, que currículo, hein? Eu gostei muito. E voltando um pouquinho nos seus sobrenomes, né? Você tem um sobrenome japonês e um sobrenome italiano. Eu gostaria de saber como você tem a mãe, né, japonesa, o que a cultura japonesa ela conseguiu agregar para você na sua carreira de engenheiro? Eu acho que assim, a gente gosta de falar que os japoneses gostam muito de cálculo, mas não é isso. Né? Não é só porque você é japonês que você gosta de cálculo. Mas acho que a paciência, a concentração, minha mãe trouxe muito isso, minha mãe é da área de TI. Então, acho que essa facilidade matemática, querendo ou não, é uma coisa que a gente exige concentração e repetição, e o japonês é muito assim, né? Muito concentrado, repetitivo, essa cultura de ter paciência. Minha mãe é muito paciente, minha mãe é um exemplo de paciência, e ela me ajudou muito nesse processo, nessas escolhas da minha vida, né? Ela me incentivava muito, me apoiava muito e eu agradeço muito a ela. Hoje ela está na praia, hoje ela vive na praia, é o sonho dela, na verdade. Ela trabalhou muito e horas, chamava de madrugada para atendimento de TI, bancário ainda. Nossa. Então, a gente imagina como que é. Eu vivia, na verdade, né? De madrugada ela tinha que atender uma ocorrência lá, quando começou a programação nos bancos, né? Ela participou de tudo isso. Todas as linguagens lá, COBOL lá atrás, ela participava de tudo e eu vivia isso, né? Então, a minha mesa de casa, que depois eu conheci outro tipo de organização familiar, né? Diferente das organizações que a gente espera que a gente coloque lá uma mesa onde a gente se concentra no almoço e no jantar. Hoje eu acredito que isso é o ideal para uma família. Eu não tinha isso, porque minha mãe trabalhava muito e a mesa da cozinha praticamente era de serviço. Então, papéis lotados lá, e eu vi aquilo, falei, não, a gente precisa melhorar e ajustar isso. Então, desde pequeno, eu investi em tentar ajudar meus pais, mas essa parte, eu acho que é mais a paciência e a organização que minha mãe tinha que eu trouxe para a minha vida, vamos dizer assim. Já para o meu pai, já aproveitando, acho que você ia perguntar, vou falar do italiano. Professora, ele já está fazendo pergunta, já sentiu o dono do programa. Por acaso ele já está participando do programa? Está folgado o rapaz, né? Nem chegou, né? Desculpa, mas eu vou falar do meu pai. Então, acho que vocês perceberam que eu gosto de falar. Sim. E acho que isso vem do meu pai, né? Meu pai ele é filho único, uma família descendente de italiana, e ele sofreu muito. Porque a mãe dele abandonou ele, e o pai dele, de certa forma, tinha problemas com vícios, mas ele tinha um apoio familiar muito forte, e era a família do lado da tia dele, e ela casou muito bem, e deu toda uma estrutura italiana de abraço, de calor, e isso formou ele de uma forma que ele se expressava muito bem. Ele se expressava muito bem. Meu pai foi para a área de humanos, falava muito bem, ele foi vendedor muito tempo, viajava muito, mas ele
tinha o contato com o cliente, né? Ele, muitas vezes, o preço dele era desfavorável, mas a amizade que ele criava, esse vínculo de calor, de proximidade, de falar super bem, de se expressar muito bem, favorecia ele nesse mercado dele de vendedor. Ele foi vendedor de óleos e lubrificantes, trabalhou na Texaco, na Shell, na Jeep e na Fiat também. E eu vivi tudo isso, né? Então eu via as reuniões, às vezes eu viajava com ele, via as reuniões, todo mundo se abraçava, esse calor, essa proximidade. E aí acho que o que eu peguei dele muito assim foi, primeiro, falar um pouco, gostar de falar, liderança. Acho que foi uma coisa que eu, desde como eu gostava muito de esporte, eu tinha que me ver em alguma forma, e acho que eu via meu pai nessa parte de liderança, de liderar o time, de querer ser o capitão do time. Eu sempre tive isso também. E até meus colegas falavam que eu puxava muito o saco do técnico, né? Mas é porque eu queria fazer tudo certinho no treino, porque eu sei que o treino é a base para o jogo, e aí eu fazia tudo perfeito no treino para ficar mais fácil para o jogo. E eles falam, não, você puxa saco, precisa ser titular. Daí eu falei, não, vamos junto, a gente consegue. Eu quase fui jogador. E além disso, uma coisa que eu guardo do meu pai também é que ele tinha uma caligrafia muito boa. E é difícil, engenheiro, homem, ter uma caligrafia boa. E aí eu herdei isso do meu pai também, eu tenho uma caligrafia muito boa. Eu gosto de capricho e tudo mais. Mas nem sempre eu fui assim de falar tanto, tá? Quando na verdade, minha esposa fala que eu sou um pouco autista, né? Porque eu tenho algumas dificuldades de manuseio com a mão esquerda, mas a minha mão direita é muito perfeita. E até de me aproximar com as pessoas. Muitas vezes eu tive essa dificuldade e o esporte me ajudou muito nisso. Então eu me aproximava das pessoas através do esporte, e aí uma vez que eu criava o vínculo, daí ninguém me segura. E vocês estão percebendo que aos poucos eu estou me soltando aqui e como vocês brincaram, eu estou dominando o programa. Mas eu vou deixar vocês continuarem. Professor, a gente está observando pela sua linda camiseta que você está aí com a Unimar estampada, né, Henrique? Conta para nós aí, o que você está fazendo na Unimar? Ah, legal. Para que você veio, né? Faz uma semana já que você está aqui? Não, mas ele não contou para aqui o que ele está fazendo ainda. Eu não falei ainda. Não contou. Nada, então agora conta e dá essa boa o nosso notícia público precisa saber. Exatamente. Você está aqui na Unimar, e aí? O que você faz? Tá bom. Então, gente, eu sou o novo coordenador das engenharias presenciais. Parabéns! E a ideia é a gente mostrar que a engenharia é importante na sociedade, né? Muito. Então, a gente cada vez mais quer... Nosso polo industrial em Marília é muito alto, principalmente na área alimentícia. A gente tem rodovias ao redor de toda Marília. A Marília, não sei se vocês sabem, é a cidade do interior que mais constrói nos últimos anos. Predial, rodoviário, condomínios. Então, está muito enfervescido o mercado das engenharias, né? Tanto elétrica quanto civil. Mais civil, né? A gente está falando de construção, é mais civil, mas a gente tem um polo alimentício muito forte, é um dos maiores do interior paulista também. Então, vai envolver tanto as nossas duas engenharias. Produção mecânica para desenvolvimento e manutenção de maquinários e engenharia elétrica para alimentar todo esse processo, ainda mais no mundo que a gente vive e necessita de fontes renováveis de energia. Então, a gente está aqui hoje como coordenador das engenharias para realmente mostrar essa importância da engenharia para a sociedade e que nossos egressos saem com qualidade para atender toda essa demanda dentro da nossa cidade. Muita mesmo. Muito bem, professor. Eu percebi aí na sua fala que você tem, né, experiência na gestão de pessoas. O que eu percebo como... Eu já construí um sobrado e eu tenho parentes que são engenheiros. E na conversa, né, que nós temos, inclusive com professores do seu departamento e com os nossos, né, também, é que existe ali não vou dizer uma debilidade, mas eu acredito que um ponto de melhoria para os engenheiros, que é a parte justamente de gestão de pessoas e liderança. Por que eu digo isso? O engenheiro novo, ele chega na obra, ele se acha o rei da cocada preta. E aí ele vai ter um choque com o mestre de obras, Sim. que tem uma experiência prática ali muito grande. Então,
esse ponto de melhoria que é a gestão de pessoas, como é que você vê, né? Existe aí realmente essa debilidade, essa fraqueza? Como que você pretende enfrentar esse desafio aí? Ao longo da minha carreira, vocês perceberam que eu contei um pouquinho, eu passei por todas as fases. Então, eu já fui do chão de fábrica, eu já fui da gestão, e eu sei, e eu tenho experiência, pela minha experiência e contato com as pessoas, isso é realmente um problema que é enfrentado, né? E, na verdade, assim, a gente tem que não esquecer a parte técnica muito importante na formação dos nossos alunos, isso é essencial. O domínio técnico tem que sempre estar iluminando a parte prática. A gente não pode fazer nada prático porque a gente pode sofrer um acidente e tudo mais, então esse domínio técnico é muito importante. Mas a gente tem que trabalhar o lado humano, de empatia e humildade, né? Então eu sempre falo para os alunos que eu também entrei em sala de aula, né? Nem falei isso durante a minha história, mas eu também ministrei aula. E então eu sempre falava para os meus alunos, você tem que ser humilde. Por mais que você saiba, você sempre tem muito a aprender. E quem está vivendo o dia a dia na prática tem muito a te oferecer. Então a gente tem que, de certa forma, trabalhar esse aspecto de empatia, né? De aproximação de um time, porque o objetivo é um só. Fazer a melhor obra com menos gastos possível e com segurança total do processo, né? Então, essa junção, essa sinergia entre gestão e os funcionários, vamos dizer assim, quem realmente está colocando a mão na obra, é muito importante. Então, no nosso curso, isso já vem sendo trabalhado, né, discutido. A gente tem algumas disciplinas que são projetos integradores, que já se envolvem em grupos, mas a gente está falando que todo mundo vai ser engenheiro. Então, cadê a parcela que não é engenheiro dentro desse processo? Na verdade, a gente tem as disciplinas que a gente chama de... A gente passou por um processo de curricularização das disciplinas, né? A gente chama curricularização da extensão, onde a gente vai trazer a sociedade para dentro do nosso ensino-aprendizado. Então, a ideia é envolver os alunos já no canteiro de obras, mostrar a importância dessa relação interpessoal para que realmente todo o processo aconteça da melhor forma possível. Então, dentro das nossas disciplinas também tem a gestão, a disciplina de gestão, a administração, onde a gente trabalha toda essa importância de sinergia para o processo realmente funcionar. Muito bem. O senhor sabe que o senhor está numa mesa em que nós somos apaixonados por educação, né? Nós entendemos que a gente vai melhorar a sociedade por meio da educação. Sim. E aí essa pergunta do Henrique vem bem reforçar isso, né? Como é que a gente melhora, inclusive, essa relação lá? E aí você está dizendo da importância da prática. Sim. Então, a gente sabe que as engenharias aqui na Unimar têm uma estrutura muito bacana, de muitos laboratórios, e isso vai interferir, impactar como na formação do seu aluno? Muito boa pergunta. Obrigado pela pergunta. Realmente aqui na Unimar a gente tem uma estrutura muito forte. Hoje na nossa engenharia está com 8... Peraí, ele falou que só a sua pergunta foi boa, professora. Claro, só a minha que é boa. Todas as perguntas você percebeu, professora? Percebi, claro, e fiquei, achei o máximo. Vai, professor. Pode continuar, professor, o senhor já é meu amigo. Na verdade, assim, todas as perguntas estão dando oportunidade para as pessoas realmente me conhecerem, que acho que é o foco e o objetivo dessa primeira entrevista, né? Espero que tenha mais. Eu espero que tenha mais. Olha só, ainda por cima já quer inclusive, quero convidar vocês também para a gente fazer um tour lá na engenharia, para vocês conhecerem toda a estrutura. Mas, como você disse, a gente tem uma estrutura muito boa, mas sempre dá para melhorar, certo? Hoje a gente conta com 8 laboratórios para as 3 engenharias, focados principalmente nas aplicações que a gente enxerga que o mercado necessita. Então tem laboratório de automação para elétrica e produção mecânica, tem a parte de manutenção de maquinário para produção mecânica, tem a parte de construção civil, quando a gente faz amostras de materiais, faz ensaios de rigidez e tudo mais. Então, isso proporciona ao aluno um conhecimento além da teoria, que vai fazer toda a diferença, porque querendo ou não, a pergunta que o Henrique fez, vai muito eu sou engenheiro, eu não quero mostrar inferioridade perante... Então fica esse jogo de ego, né? E na verdade a gente tem que quebrar isso, né? Na verdade, por isso que eu falei da humildade. A gente não é obrigado a saber tudo, mesmo quando você terminar o curso, você não vai saber tudo. Você tem que sempre buscar o conhecimento, buscar se aprimorar. Lógico que a gente tenta aqui dentro do nosso tempo com o nosso aluno, né? Nosso discente, trabalhar todo o conhecimento básico e até avançado, para que ele tenha
o máximo de conhecimento possível, mas a engenharia é muito complexa. Então, hoje a gente tem 3 engenharias, 2 estão com as atribuições máximas, só a civil que a gente está buscando novas atribuições, ajustando um pouquinho a grade, né? Sim. Mas a gente vai buscar para completar todas as atribuições possíveis que o CREA e o CONFEA delimita para todas as nossas engenharias, mas a gente tenta, e na verdade é necessária essa prática, para que o aluno realmente se sinta confortável no dia a dia e, lógico, ele vai ver muitas coisas que ele não viu aqui, mas ele sabe, na verdade, está formando pessoas que têm um senso crítico de perceber Sim. que muitas coisas que eles vão ver na prática, eles já viram aqui, e isso vai facilitar muito essa sinergia que eu falei, que deve existir entre todos que estão participando de uma obra no mercado de trabalho. Professor, quais são as engenharias mesmo que você coordena? Engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia de produção mecânica. 3. 3 engenharias. E você, a sua formação é? Engenharia elétrica. E não, assim, é pergunta de leigo, tá? A minha área é administração. Você, como engenheiro elétrico, que fala? Eletricista. Engenheiro eletricista. Isso. Não pode ser elétrico, né? Não. É porque tem o pessoal zoa, né? O engenheiro elétrico. O engenheiro que está. Então, não existe nenhum tipo assim de preconceito. Você é engenheiro elétrico, eletricista, coordenando engenharia civil. Essa, sim, é uma pergunta capciosa. Entendi. Aí vai ter um aluno lá, mas ele é engenheiro elétrico. Aí tem um aluno de mecânica, mas ele é engenheiro eletricista. Desculpa. Como é que você lida com essa situação? Na verdade, a gente tem um time forte, né? Então, eu falo que a engenharia não é do Danilo, a engenharia é da Unimar. E todo o time faz parte desse processo. Então, apesar da minha especificidade, que é engenharia eletricista, eu tenho uma visão um pouco generalizada, tenho essa visão de gestão. Então, a equipe faz parte desse processo. Então, dentro do nosso corpo docente, tem engenheiros eletricistas, tem engenheiros de produção mecânica, tem engenheiros de engenharia civil e tem das áreas básicas, matemática, física, que fortalece todo o nosso time. Então, a gestão, a gestão que eu estou planejando e direcionando é que todos participem, todos têm que se envolver. Então, quando um aluno quer conhecer uma parte mais específica da área que eu não domino, eu não tenho problema nenhum falar. Não, mas a gente tem um professor aqui da sua área que vai te auxiliar nesse processo. Então, e aí a gente tem várias reuniões, né? A ideia é que a gente tenha muitas reuniões para realmente ter um planejamento individual para cada engenharia, sem esquecer que todas as engenharias têm que participar junto. Então, vai ser uma gestão individual para cada engenharia, com os parceiros, mas a gente vai trabalhar interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, e a ideia é que a engenharia saia do nosso bloco 4. A gente vai lá para se aproximar da agronomia, vamos se aproximar da saúde, vamos se aproximar da educação física, e no nosso bloco 4 também tem o pessoal de ADS, então a gente vai se aproximar do pessoal de computação, porque o mundo hoje é computação e a gente tem que estreitar esses laços para a gente otimizar os processos e melhorar a eficiência dos trabalhos. Professora Raquel, nosso primeiro bloco ele correu muito rápido. Mas eu só fiz essa pergunta, professor, porque a gente faz fofoca aqui, professor. Muitas fofocas. Então, nós temos um coordenador de arquitetura, ele é formado em arquitetura, mas ninguém pode saber que ele também é engenheiro, tá? Eletricista. Tá? Mas isso fica guardado, é segredo. Beleza? Pessoal, com essa informação preciosa, nós encerramos o nosso primeiro bloco e retornamos em seguida com perguntas mais apimentadas. A Universidade Marília aceitou o novo desafio de levar a sua qualidade de ensino para todo o Brasil. Com a mesma essência do ensino presencial, a modalidade à distância da Unimar prioriza a excelência educacional. Atualmente, são mais de 40 cursos de graduação à distância e dezenas de cursos de pós-graduação. E com a plataforma de ensino da Unimar EAD, a tecnologia se torna uma aliada poderosa, já que o acesso à nossa educação de qualidade pode ser realizada quando e onde quiser. Câmera, foi som.
Ação! Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Olá, estamos de volta. Programa Frio na Espinha, TV Marília, Canal 4, Unimar. E agora, nosso segundo bloco, professora Raquel. Pois é, para a gente começar um segundo bloco não tão apimentado, conversar com o professor o seguinte, ele disse logo lá no começo que ele acha super importante que as instituições de educação superior funcionem no tripé ensino, pesquisa e extensão, mas ele deu a deixa de falar também da importância das inovações. Quando você pensa em inovação, o que você podia dizer para a gente das inovações na engenharia? Né? O que é que esse momento de inovação está trazendo para as engenharias? Obrigado pela pergunta, né? As parcerias no processo Peraí, de... professora, quando é você que pergunta, você viu que ele... Obrigado, Ele é um cavalheiro. Cavalheiro. Não, Henrique, um cavalheiro. Vou agradecer você. Então, a inovação é muito importante, né? O MEC vem avaliando tanto o tripé quanto as documentações, as regulamentações de curricularização da extensão, no mínimo 10%, o envolvimento da sociedade com a comunidade acadêmica, com a instituição de ensino, e a inovação também é um dos pilares que vão ser avaliados, né? E a engenharia, basicamente, é inovação pura, né? Então, todo o desenvolvimento de material, toda a preocupação ambiental, com a procura de novos materiais, a pesquisa tem que estar muito envolvida e engajada nisso, e, de certa forma, trazer ao público uma facilidade. Então, a gente vê muito a aplicação, porque eu trabalhei com projetos de inovação, e muitas vezes eles falavam, tudo bem, você fez uma pesquisa maravilhosa, teve 10 artigos publicados, mas e a aplicação? A aplicação é a chave, né? Então, o desenvolvimento de aplicativos facilitados, hoje a gente tem um mobile, né? Você pega o celular e tem tudo lá na mão, e toda solução tem que ter esse pensamento. Como que o usuário final vai utilizar aquilo lá? Então, por isso que eu falei para vocês que eu pretendo me aproximar de todo mundo. O engenheiro, quando a pessoa que escolhe fazer engenharia é aquele que quer desafios. É o aluno que quer sair da caixinha, quer buscar novos desafios. Lógico, tem cada uma das suas áreas, mas eu, como engenheiro eletricista, eu não tenho medo de falar sobre saúde, falar sobre educação física, psicologia. Lógico, eu sei que eu não domino essa área, mas eu consigo, de certa forma, conversar com as pessoas, dar uma opinião do meu lado sobre tecnologia, sobre inovação, sobre maneiras que eu posso auxiliar no processo, né? Então, vocês podem estar se questionando, mas como você vai ajudar a saúde com engenharia, né? Então, como eu trabalhei muito tempo com computação também, geralmente as soluções que eu penso ou imagino está relacionado à engenharia e computação. Então, por exemplo, na saúde a gente pode, pensando na fisioterapia, fazer um braço robótico para auxiliar nos movimentos. Na saúde, fazer um tratamento de dados para fazer um diagnóstico prematuro. Então, tudo isso é possível com o auxílio da tecnologia e, de certa forma, trazendo inovação no processo, né? Então, acho que, assim, a gente pensar em inovação, a gente tem que realmente pensar em algo que facilite o nosso dia a dia, mas tenha toda a segurança e seja diferente, inédito. Eu coloco inovação e ineditismo meio próximo, são totalmente distintos, mas a gente pode alinhar mais ou menos nesse sentido. Professor, muito, muito boa, né? Porque a Unimar está respirando inovação, né, Henrique? Complementando, né, nessa sequência aí, você tem um desafio muito grande, tá?
que você precisa, assim, vou formular a pergunta, qual que é a sua fórmula de sucesso para você fazer o aluno de engenharia se apaixonar pelo curso? Muito boa pergunta, muito boa. Agora ele lembrou. Obrigado. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Na verdade é muito boa mesmo, porque eu fiz engenharia e como eu falei para vocês, eu quase larguei engenharia. Porque no começo da engenharia é muito pesada a parte teórica, muito pesada. Então muita matemática, muita física. E qual é a forma que eu enxergo? A fórmula, né? Ele até brinca que fórmula lembra muito química, né? Então a gente fala equação aqui, né? Qual é a equação necessária para a gente alcançar essa motivação? Acho que a palavra certa é a motivação. Eu diria paixão. 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 Como que a gente desperta a paixão por engenharia? Desde os primeiros anos, de todas as disciplinas, vai ser incentivado ao professor trazer exemplos práticos para que aquela disciplina está servindo. Porque eu fazia cálculo e eu perguntava ao professor, mas para que eu estou fazendo isso? Daí geralmente a resposta é porque vai cair na prova. Mas isso, pô, eu quero além, minha vida vai depender disso, eu estou trilhando uma carreira, né? E aí a ideia é que a gente realmente, o professor tem que saber por que ele está dando aquela disciplina. Ter exemplo prático da aplicação daquela disciplina. Em todo momento o aluno é relembrado sobre isso. E aí a gente vai criando vínculos de conexões nos processos de ensino-aprendizado e aí o aluno realmente aprende e não decora para a prova, que é um grande desafio também, né? Muitas vezes a gente chega lá no 5º ano, vamos fazer uma equação diferencial aqui de cálculo. Já não lembra mais. Não lembra mais nada. E, então é importante a gente entender o porquê, porque é assim que a gente cria as conexões, né, do processo de ensino-aprendizado e aí trabalhar todos os sentidos, né? Infelizmente, eu vim da educação tradicional, professor lá na frente, eu aqui, só recebendo informações, mas a gente sabe que muito estudo foi feito em cima disso, então a gente sabe que as pessoas são diferentes. Eu aprendia muito ouvindo e escrevendo, mas existem pessoas que aprendem mais praticando, e a gente tem que trabalhar todos esses sentidos, porque é aí sim que formam as conexões e o aprendizado concreto, e aí a paixão vem. Aí não tem como, a paixão vem, e aí a gente tem que viver a paixão nas 3 áreas, por isso que é importante a gente trabalhar sempre com o tripé. O tripé não surgiu do nada, tem um sentido isso, né? Porque quando você aprende a teoria, você já tem um significado do processo. Quando você faz uma pesquisa, você conhece as inovações e as coisas novas que estão surgindo. E quando você leva para a sociedade, você se sente empoderado do seu conhecimento e aí sim faz sentido tudo aquilo que você está trabalhando durante esse período da graduação. Perfeito. Porque você tem grandes desafios, porque a geração Z, né, que chega hoje, chega muito diferente. Qual o maior desafio que você percebe em receber a geração Z para a sala de aula? É a atenção. Acho que conquistar a atenção deles, e por isso que todo esse processo, a gente não pode só pensar na geração Z, mas na verdade a gente tem que pensar também nos nossos professores, né? Então, a gente vai trabalhar com uma gestão que a gente vai querer buscar novas capacitações dos professores, para que eles realmente entendam como que é essa nova geração, né? Que realmente necessita de maneiras diferentes de atuação durante a sala de aula, desenvolvimento das atividades, porque prender a atenção do aluno 4 horas na noite, depois de ele vindo do trabalho, não é fácil. Então, o envolvimento com tecnologias na sala de aula, por isso que eu falei, sair do bloco, né? Uma coisa é você ficar 4 horas na sala de aula, mas a gente tem uma estrutura grandiosa dentro da Unimar. Vamos fazer uma sala na biblioteca, vamos sair da Unimar. Na usina fotovoltaica. Na usina fotovoltaica. A gente pode visitar todo o campus, ter aulas diversas em diferentes locais, mas para isso o professor tem que se adaptar também, né? Então o professor veio de uma educação tradicional, sala, giz, lousa. E tudo isso demanda tanto ajuste, e esse é o desafio, né? Cativar os professores e mostrar a importância disso e ter essa abertura de eles aceitarem uma capacitação também, e é o desafio lá, né? Tem muitos professores que já atingiram o nível máximo da carreira, e essa abertura você tem que realmente conquistar, lapidar isso. Você está satisfeito com o que você vivencia na sala hoje de aula? Está aberto a mudanças? Vamos trabalhar. Eu, como gestor, tenho que oportunizar isso, né? Trazer capacitações, buscar os melhores da área que realmente nos ensina. A gente está, como eu já falei, a gente está sempre aprendendo, e essa mudança de geração
necessita dessas atualizações didático-pedagógicas, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar tudo isso e é o time, né? Eu falei, a engenharia é da Unimar e a gente como time tem como meta atingir todos esses objetivos de qualidade, de paixão, e eu até brinco que no meu plano de gestão, eu vou chamar plano de gestão, não sei se você pode falar plano assim. de ação. Plano de ação, eu quero unimarizar os alunos, eu quero que eles se sintam pertencentes à Unimar e saiam daqui falando, eu fiz Unimar, eu amo a Unimar. E o mercado enxergar isso também, né? Não adianta o aluno sair daqui, eu amo a Unimar, tudo bem, e o mercado fala, não, a Unimar está muito ruim. Por isso que essa aproximação da empresa também, para a gente entender as demandas, vai direcionar para uma qualidade para aquela empresa e a empresa falar, só quero o aluno da Unimar. Todo esse seu plano de ação aí é tudo muito lindo, professor, Sim. mas você precisa também ter um relacionamento com os outros coordenadores. Na sua fala, no primeiro bloco, professora, ele disse que a cozinha era um laboratório, uma oficina. Tamanho Quer dele. dizer que a gente deduz que ele não sabe cozinhar, Não não sabe fazer churrasco. Sabe fazer churrasco, professor? Em casa sou eu que cozinho, né? Então, a primeira regra aqui da Unimar é você convidar os coordenadores, em geral, para um churrasco. Tá? Esse é o desafio. Tá? Mas eu queria agora fazer um exercício com você. Você olhar para a câmera e convencer os milhares de telespectadores que estão assistindo por que eles deveriam fazer um curso de engenharia na Unimar. Agora eu quero ver. Vamos lá, obrigado. Vamos tentar convencer nossos telespectadores, né? Então vamos lá. A engenharia da Unimar conta com uma estrutura e já é referência na cidade de Marília. Então nessa nova gestão a gente vai alinhar toda a tecnologia e inovação necessária para o nosso curso, dando a base teórica e toda a infraestrutura necessária para o processo de ensino-aprendizado. Não deixando de lado o processo de humanização dos nossos engenheiros, porque como a gente disse, a gente precisa de pessoas que sejam humildes o suficientes para saber que eles precisam buscar sempre conhecimento. Então, aqui na Unimar a gente capacita os nossos alunos para que eles possam continuar e querendo buscar novos conhecimentos e se qualificar cada vez mais para o mercado competitivo de trabalho. Além disso, dentro da Unimar você vai ter as parcerias dos núcleos, onde a gente consegue aproximar vocês das empresas, aproximar vocês do seu primeiro estágio e alavancar sua carreira. Então, acho que é isso. Muito bem. Aliás, adorei que ele falou dos núcleos, né? Porque como eu cuido do núcleo de estágio e empregabilidade, para dizer que para a área de engenharia nós temos muitas oportunidades. Faltam alunos. Por que, professor? Falta aluno para ir para fazer estágio. E sendo que é um estágio remunerado. Sim, sempre Ganha estágios muito bem. remunerados lá do meu núcleo. Acho que os alunos ainda não enxergam a importância do estágio, né? Então, muitas vezes, o perfil dos nossos alunos na engenharia já são alunos que estão empregados. Sim. Então, acho que talvez o receio, o medo de perder um emprego que ele já está há muito tempo, entrar numa nova área, sair da zona de conforto, mas na gestão a gente vai conversar muito com esses alunos, nos aproximar cada vez mais dos alunos, para mostrar a importância, mesmo que você receba um pouco menos no primeiro momento, mas a bagagem de conhecimento que lá na frente vai ser colhido os frutos, né? Com uma qualidade, um aprendizado e a experiência na área, né? Sim. Você pode ter uma experiência muito tempo fora da área e isso não vai contar para uma grande empresa. Eu imagino que tem que estar fazendo a engenharia que é subir voos altos na área. Então, essa experiência nos primeiros estágios, e ganhando um pouco menos, talvez, ou não, né? Muitas vezes nem é isso que está contando, é mais o receio de sair de um emprego, mas a gente vai oportunizar, a gente vai fechar todas essas vagas. Além de fazer network, né? Com Porque certeza. aí ele vai para a própria área e começa a ter Exatamente. os colegas que são aí inseridos já no mercado, que podem abrir outras Com portas. certeza. Então, essa é uma preocupação muito séria que a gente precisa ter com os nossos alunos. Muito bem, eu fiquei só meio chateado, professora, quando ele disse o time que ele torcia, né? Então, Eu achei isso fantástico. entristece. Achei que ele é, assim, da hora, um cara muito firme. Torcer para o Corinthians é Pode fantástico. começar a assumir ferramenta lá no curso. Professor, o senhor está sendo um pouco preconceituoso, né? Na verdade, eu sou
do meio, né? Meu irmão é mais velho, minha irmã é mais nova, e meu pai sempre teve democracia total. Torce para quem quiser, desde que seja o Corinthians. E ótimo seu Por pai. isso que eu não tive muita opção, mas o bom é que na minha adolescência o Corinthians estava numa fase boa, né? Isso, né? Então, Fazia sentido. agora a gente está sofrendo um pouquinho, mas Para tudo piorar bem. a situação aqui, só falta você falar para nós que você joga beach tênis. Vou falar um pouquinho do esporte, né? No começo eu falei sobre minha vida esportiva, eu queria ser jogador de futebol. Eu lutei por isso, fiz teste no São Paulo, jogava campo e quadro, né? Muito tempo. E, na verdade, no meio do futebol a gente tem que conhecer as pessoas certas no momento certo, né? Cheguei a fazer teste para jogar na Itália, por causa da descendência italiana, e comecei a buscar documentação para a dupla cidadania, né? Mas no Brasil é meio burocrático. Daí um técnico queria me levar para a Itália, quando eu estava quase prestando vestibular, voltar para estudar, né? E aí eu passei na Unesp e ele falou, tem uma viagem marcada para você. Daí eu tinha que escolher estudar ou viajar, mas eu já tinha 22 anos e era muito arriscado eu viajar, né? Daí eu deixei de lado esse sonho e fui estudar. Na faculdade joguei uma bola todo dia praticamente, e a Atlética, falando das Atléticas, depois a gente comenta um pouquinho da Atlética daqui, mas a Atlética lá na Unesp é muito forte e tudo mais. E eu comecei a jogar bola, rompi o ligamento. Ah, Rompi a primeira vez o ligamento e aí parei, fiquei com medo de jogar bola, né? Mas eu sempre gostei de esporte. E aí surgiram novos esportes. Primeiro a bicicleta, comecei a andar de bicicleta, já fiz o caminho da fé, andando de bicicleta. Aí minha esposa começou a jogar beach tênis, eu fiquei meio receoso, daí quando eu entrei não larguei mais. Aí. E realmente hoje eu faço beach pronto. tênis. Um coordenador que joga Corintiano beach Joga tênis. beach tênis. Não vou falar mais nada, a gente precisa encerrar o programa depois dessa informação. Não, jogar beach tênis. Se a pessoa se isso pega em todos os coordenadores, Henrique, você jogando beach tênis. Não, professora, como nós somos profissionais, nós não podemos falar desse assunto. Então, quero agradecer você, Danilo, pela presteza, pela coragem, né, de topar o desafio e vir de primeira aqui. Nós e toda a comunidade Unimar deseja muito sucesso para você. A gente está torcendo e de mãos dadas para que o curso de engenharia ele continue, né, com esse sucesso todo que ele tem, que com as suas novas ideias, com o seu novo plano de ação, né, você consiga fazer a diferença. Tá? Seja muito bem-vindo na Unimar. Obrigado pela oportunidade. Eu quero voltar a vir a conversar com vocês, trazer alguns alunos que já estão desenvolvendo pesquisa de destaque. Bacana, né? bacana. Então, acho que é importante a gente mostrar que não é só o coordenador, a engenharia é da Unimar. Então a gente tem um time muito forte, tanto os professores quanto os alunos estão desenvolvendo bons trabalhos aí. Muito bem. Seja Com muito isso, bem-vinda. Obrigado. Nós encerramos então mais um programa Frio na Espinha com esse brilhante convidado, né, que está iniciando conosco na Unimar. Um grande abraço a todos. Até a próxima. próxima. Até.